Vamos de análise hoje? Acompanha comigo esse trecho de um artigo que eu escrevi há um tempo sobre a divisão do feminismo e a dessacralização da mulher. E depois desse trecho você vai entender as divisões do feminismo moderno do feminismo pós-moderno. Aspas aqui. A mesma geração de mulheres dos anos 70 e 80 da Revolução Sexual, que reivindicou a igualdade de se comportar como os homens, recebendo o aval social para revidar cantadas, de ser aquela que terá a iniciativa, de levar o homem para a cama e etc., são as mesmas que ficam chocadas depois que os parceiros casuais somem, seja por não terem ligado ou mandado flores. Afinal, qual era a condição do romantismo? Inegavelmente, o tabu da virgindade feminina, que ao longo das últimas décadas foi perdido. Isso demonstra que as mulheres não querem perder nada de nenhum dos lados, desejando serem masculinas no estilo de vida e ao mesmo tempo serem adoradas romanticamente num contexto em que não se cabe mais. A condição do romantismo, nós, mulheres, quem derrubamos. Outro exemplo sintomático que vejo é a questão do assédio sexual. Pois o que estas leis sobre o assédio estão criminalizando? Criminalizam justamente a dessacralização do corpo da mulher, evitando que o homem possa ser insistente, chato, tocar, pegar, ser inconveniente. Tornar isso crime numa geração de mulheres que pediu por isso, que quis dessacralizar os seus corpos, se despindo da aura do tabu da virgindade. É querer também as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu te perguntasse, sem dizer sobre o autor, quem escreveu isso aqui, você ia dizer, um homem reacionário, que reclama do avanço do feminismo e, portanto, agora quer que as coisas voltem como eram nos anos 40 ou 50. Não. Esse trecho é um texto retirado da entrevista da feminista Maria Rita Kell. E eu incluí ela no meu artigo porque é justamente esse o ponto. Há uma divisão entre um dito feminismo moderno e um feminismo pós-moderno. Existe puritanismo feminista? Vamos conversar sobre isso. Fica com a gente que a conversa hoje está interessante. Saudações, camaradas do Espaço Projeto Conselho. Já se inscreve aqui no nosso canal para ter análises como essa de forma constante e me incentivar cada vez mais a abrir aqui as nossas conversas, roda de conversa para provocações, instigações, pensamentos, certo? Abrindo essa visão de mundo aqui. E cara, Maria Rita Kell, dita a feminista raiz, feminista nível revolução social, sexual na verdade, né? E ela deu uma entrevista e eu separei um trecho aqui para conversarmos sobre isso. Porque, como eu comentei no meu texto, no artigo, inclusive eu vou deixar aqui na descrição ou no comentário fixado o artigo para que vocês possam ler na íntegra, né? É sobre justamente a luta que a mulher lutou nos anos 70 e 80, né? Eu não quero ser vista como mulher, eu quero ser vista como uma igual. E bem, isso tem consequências, né? Você vai ficar exposta ao mundo, não vai ter regalias, proteções, coisa que os homens nunca tiveram, né? Bom, e tem uma feminista que concorda com essa visão. Olha só, para aqueles que acharam que esse é um típico discurso conservador, na verdade representa até mesmo uma divisão dentro do feminismo. E aqui um trecho dela falando sobre cantadas masculinas e o direito de ser cantada. Pois é, tem de tudo, né? Vamos lá. Mas a minha primeira coluna foi um elogio da cantada. E era uma brincadeira, uma coluna brincalhona, porque ela estava na Playboy, não ia. Mas era dizer assim, por que as mulheres se ofendem com cantada? Né? Isso é uma herança errada de um feminismo puritano. Eu não estou dizendo de uma abordagem grosseira, mas cantada, aquela coisa que está passando na rua, ai que linda, dá o telefone do cachorrinho, a nora que minha mãe pediu, essas coisas que acontecem. Né? Por que as mulheres se ofendem? Né? Isso é um puritanismo, você tem que rir, dizer obrigado. Né? Você tem que rir e dizer obrigado, porque as mulheres se ofendem, cara. Se isso fosse dito por um homem de 60 anos de idade, cabelo grisalho, barba, nessa mesma posição que ela tá, seria crucificado, né? Daí a importância de algumas mulheres dizerem verdades que alguns homens não podem dizer, porque socialmente vão ser vistos como, enfim, né, extremos e tudo mais. Vamos repetir um pouco esse trecho aqui? Cachorrinho, a nora que minha mãe pediu, essas coisas que acontecem, né? Por que as mulheres se ofendem? Né? Isso é um puritanismo, você tem que rir, dizer obrigado.
Isso é um puritanismo. Olha só, um puritanismo feminista. Você tem que rir e agradecer, dizer obrigada. Né? Então, eu acho que a gente herdou um pouco do feminismo norte-americano. Qualquer abordagem masculina tem que ser politicamente correta, muito respeitosa, muito... Eu ouvi histórias bizarras quando eu estive em Berkeley, uma época que eu fiquei lá na universidade. Olha só que interessante, né? Então, há feminismos diferentes, né? Enfim, com graus diferentes de puritanismo. E segundo ela, essa exposição da mulher ao risco de ser cantada é uma conquista da revolução sexual que deveria ser mantida, né? E aqui não está se falando dos abusos propriamente ditos, né? Como violência, coisas grosseiras, né, agressivas, né, como palavras de baixo calão e coisas assim. Mas nesse mesmo texto, a Maria Rita, eu trouxe no artigo falando de que o custo da mulher, dela ser romantizada, era o quê? A sua castidade. Meu Deus, seu extremista. Eu tô falando a real. O romantismo é ligado à pureza. Se você não deseja mais ser essa mulher, você está sujeita, então, aos riscos de uma relação sexual onde você não é vista como a mulher que vai ficar na vida desse cara. Que vai ficar para depois. Reclamar de que não recebeu a ligação no domingo de manhã do cara que você está afim. É isso o que você buscou lutar. Essa dessacralização, ou seja, você normalizar a presença feminina e não torná-la ela diferente da masculina. Cara, esse assunto é tão interessante que dá até uma live, né? Mas percebe que mesmo esse puritanismo feminista, que falamos aqui muito do avanço do Estado, de querer agora que o homem, através de lei, se comporte como um cara conservador, é um não me toque tão absurdo que realmente gera esse racha. E se por um lado tem uma militância que tá fazendo pressão no Estado para aumentar as leis, né? E a presença dele para que você tenha receio de saber se a sua aproximação desrespeita ou não o espaço de bem-estar feminino. Por um outro lado, há mulheres de meia idade, já idosas, como a Maria Rita, né, psicóloga, que comentam, cara, os homens estão com medo de chegar. Só tem homem frouxo, aquela coisa toda, mas é um fenômeno social, cara. Foi uma crescente isso aí, não veio do nada. Então agora os homens estão com medo quanto, né? O puritanismo da ideologia que venceu, né, que domina os espaços públicos e tudo mais, é que tá dizendo agora o homem que o incentivo negativo ao homem abordar, a ser aquele cara proativo e tudo mais. Essa discussão até hoje de quem paga ou não a conta é resquício dessa guerra dos sexos, que tá afetando a cabeça não só das mulheres millennials, né, que tem aí seus 28, 30 anos atualmente, mas também a galera da geração Z, né, que agora tem seus 22, 20 e tudo mais. Quer dizer, homens frouxos, frouxos quanto, querida? Você pediu para ser dessacralizada, então, bom, acho que agora eu posso avançar, né? Lançar a cantada de pedreiro, vambora? E aí vem, como compensador dessa dessacralização, um Estado com viés totalitário nesse sentido de privilegiar esse bem-estar exacerbado feminino. E aí, claro, né? Bom, o que é machismo ou não machismo? Eu tô objetificando o seu corpo porque eu quero um sexo casual com você. Eu achei você atraente. A premissa do sexo casual é a objetificação. Eu tô sendo machista, eu tô dizendo que eu quero. Você não queria esse igual? Não quer ser tratado como o homem é tratado? Sem essa hiperproteção? Não justificar isso com um abuso e violência. Sempre bom colocar uma vírgula aqui, porque alguém pode distorcer sempre esse tipo de reflexão aqui. Certo, camaradas? Mas e aí? Feminista raiz. Quem diria hoje que um camarada se relacionaria muito mais tranquilamente com uma feminista old school do que com uma feminista pós-moderna, né? Cara, dividir igualmente, cantada pra lá e pra cá, tá tudo certo. Cara, que complicado, hein? Mas e aí? Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse fenômeno social. Os homens têm medo? A dessacralização da mulher que foi junto embora com a castidade gerou esse problema todo? Cara, que assunto interessante, né? Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais.